orasse agora, neste momento, nós vamos ministrar a palavra. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia. Um texto clássico, maravilhoso, e que nós, sempre quando nos deparamos com ele, nós ficamos, assim, bem constrangidos. Abra a sua Bíblia, então, o profeta Isaías, e o capítulo é o de número 6. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, nós vamos ler nessa versão revista e atualizada. Vamos ficar de pé, meus irmãos. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Como que eu vi o Senhor? Assentado sobre um alto e sublime trono, e as suas vestes enchiam o templo. Glória a Deus. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voava. Aleluia. As bases do limiar e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aleluia. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva, e tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A gente não tem tanto costume de pedir isso, né? Que alguém levante a sua voz no meio da congregação e faça uma oração. Eu vou pedir que a gente faça isso exatamente nessa noite. Levante a sua voz, quem sentir o desejo de orar, uma pessoa, voz alta, e ore e abençoe o pastor que vai ministrar a palavra, para que ele seja fiel, dispenseiro em entregar a mensagem do Senhor. Em voz alta, e nós vamos concordar com a sua oração. Oremos. Aqui nessa noite, para louvar, para proclamar o teu nome, declarar que tu és santo, que tu és Deus, e não há outro semelhante a ti. Abençoa, Deus, pastor, nessa noite. Oh, Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra que foi lida, o Senhor já disse ao coração dele, ele ministre ao teu povo, Senhor. E que possamos, Deus, estar com nossos corações abertos ao agir do Teu Espírito Santo, Senhor. Guarda-nos, Senhor. Envia Teus anjos, os guerreiros a este lugar, Senhor. E repreende todo o mal, mas que nós estejamos com nossos ouvidos abertos à voz do Senhor, através do Teu Filho. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e Te agradecemos. Aleluia. Amém. Obrigado, irmão Zira. Podem se assentar, meus irmãos. Este é um texto, como eu disse, bem clássico, mas que ensina para nós algumas coisas muito preciosas. Eu quero falar nessa noite sobre a visão que transforma. A partir de um relacionamento pessoal com Deus, a gente tem experiências. João Wesley, ele falou muito sobre o que os metodistas mais antigos conhecem como o quadrilátero wesleyano. Ele falou que é importante a razão, certo? É importante a tradição, certo? O que mais? Fala aí, professor. E por fim ele diz assim, é muito importante a experiência. Então a experiência, por exemplo, de Wesley no dia 24 de maio é fantástico. Então não basta a gente vir aos cultos,
Participar de uma vigília, participar de um acampamento, de uma manhã de consagração, da escola dominical, dos cultos de oração, tudo isso é importante. Mas mais importante ainda é nós termos experiências com Deus. Então, você tem filho pequeno, por exemplo, essas crianças que estavam aqui, nós devemos orar e dizer, Senhor, que essas crianças tenham experiências com o Senhor, experiências transformadoras, experiências que possam mudar a vida e a história delas, experiências incontestáveis, porque a Bíblia diz que a gente educa e ensina a criança. A Bíblia diz assim, ensina o adolescente, ensina o jovem, ensina o seu filho adulto. Então nós temos que orar, irmãos, para que as nossas crianças já tenham experiência como o João Batista, lá no ventre da sua mãe Isabel, desde pequeno. Então é com as experiências, e a Bíblia vai nos contar aqui a história, relatar a história de um homem chamado Isaías que tem uma experiência com Deus, uma visão de Deus assentado num alto e sublime trono, uma visão tão gloriosa, tão estarrecedora, tão tremenda, que ele olha para a santidade de Deus, ele vê a santidade de Deus, a grandeza de Deus, mas ele olha para si mesmo. Ele olha para a sua vida. Ele vai se arrepender. Diz a Bíblia que ele vai ser purificado. E uma vez purificado, ele recebe um chamado para que seja ele enviado a ser profeta de Deus às nações. O que é ser profeta? Anunciar uma mensagem do Senhor para uma nação cujo estado espiritual dessa nação ele estava vivenciando até antes da experiência. Então eu queria que você pensasse comigo, quando eu e você temos uma experiência com Deus, o que acontece conosco? É muito importante quando a gente ouve testemunhos, né? Eu sempre gosto de dizer assim, irmãos, não fica contando a história não, conte a experiência. O que você experimentou e vivenciou em Deus? E aqui, nesta experiência transformadora, maravilhosa que este homem teve, quando você tem experiência com Deus, segundo esse texto, você adquire uma consciência do seu estado pecaminoso. Porque a gente se depara com Deus santo. E você pode notar que quando Isaías ele vai contemplar a grandeza de Deus dentro daquela visão que ele tem, ele se deu conta de como estava o seu estado espiritual. Porque, irmãos, é tão bom a gente ir para um culto como esse, adorarmos, ensaiarmos para a eternidade, mas a gente reconhecer diante da voz de Deus, diante da presença de Deus, que Ele é o Senhor, que Ele é santo e que nós ainda precisamos de sermos tratados, purificados, transformados e continuarmos tendo experiências transformadoras com Ele. Então Isaías ele se dá conta da sua condição pecaminosa. E não apenas se dá conta da sua condição pecaminosa, como ele entende que ele precisa tomar uma atitude. Porque naquele estado ele sabia, eu não vou permanecer vivo não. Os meus olhos viram o rei. Os meus olhos viram a glória. Os meus olhos viram a santidade de Deus. E se eu não tomar uma atitude, eu não vou permanecer vivo. Eu vou morrer diante do Senhor. Prova é que quando ele está tendo aquela visão, ele grita. Então eu gritei, eu estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros, mas agora os meus olhos viram a Deus, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. É como se Isaías estivesse dizendo assim, chegou a minha hora, eu vou morrer porque sou pecador, porque cada vez que eu abro a minha boca, eu vou pecar. E eu estou no meio de pessoas que também, quando abrem a sua boca, pecam contra Deus. Então ele tem naquele momento, irmãos, um constrangimento. Então quando a gente se reúne para orar aqui antes dos cultos, a gente fala, Deus, traz uma atmosfera de arrependimento, de contrição. Nós não queremos uma atmosfera de religiosidade, de automático.
Nós queremos o Espírito Santo trabalhando no coração, a começar de mim, a começar aqui do altar, a começar de cada ministro, se é líder, se é membro, se é alguém que tem 50 anos de igreja, se é alguém que entrou aqui pela primeira vez, que caia sobre nós o Espírito de arrependimento. E é assim que Isaías se vê: eu sou pecador, o meu estado é pecaminoso, e agora eu estou diante de um Deus santo. E diante de um Deus santo eu sinto que eu estou em trevas. Diante de um Deus santo eu sinto que eu estou andando na contramão da sua vontade. E ele diz: eu preciso tomar uma decisão diferente. Eu preciso mudar de vida. Às vezes a gente fala para as pessoas assim que a gente quer evangelizar: olha, você precisa mudar de vida, procure uma igreja. Esse tipo de evangelismo não ajuda, irmãos. Você precisa mudar de vida. Procure uma igreja. Igreja não salva. Vir à igreja não torna ninguém um cristão. Precisa de experiência transformadora com Deus. É claro que essa pessoa pode vir à igreja, nós vamos orar por ela e clamar para que Deus a visite e a transforme, sim. Mas é preciso ter uma experiência para mudar a vida. Então, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, irmãos, diz a palavra que lá do lado de fora, os fariseus, as pessoas estão reclamando, estão murmurando: como ele pode se hospedar e entrar na casa de um publicano, de alguém que consegue extorquir o povo judeu, de alguém que trabalha a serviço de Roma contra a sua própria pátria? Como que pode? Enquanto eles estão murmurando, o Espírito Santo está trabalhando no coração de Zaqueu. E sem alarde, sem nenhum barulho, sem publicar isso do lado de fora, ele fala assim: Senhor, eu estou resolvido. A metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. E eu estou constrangido. Ele sabia que ele tinha extorquido. Quem eu defraudei, extorqui e roubei. Por causa disso eu me enriqueci ilicitamente. Eu vou restituir 4 vezes mais. Mudança de vida. E Jesus falou assim: uau! Hoje aconteceu salvação nesta casa. Lá atrás o Alexandre, ele conta no seu testemunho, e de emprestado aqui, você vai me perdoar no final, que ele estava procurando um ambiente para o dia 31 de dezembro. Sim ou não? E Deus não permitiu que aquele ambiente desejado ele fosse. Ficou frustrado. E veio aonde no dia 31? Na igreja, né? Irmãos, tem que acontecer a mudança. Então este homem aqui fica chocado, fica estarrecido. Ele se dá conta da sua condição: eu estou perdido, dessa forma eu vou morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas quando ele entende, irmãos, veja como Deus é lindo em trabalhar. Quando no coração a gente já muda de atitude, o Espírito Santo já nos convenceu, aí Deus prepara o caminho, porque a Bíblia diz que quando ele se dá conta do seu estado, Deus enviou um anjo, um serafim, um ser celestial com uma brasa para purificar aquele homem, para que ele pudesse não apenas ficar constrangido e quem sabe chorando, mas porque ele visse numa visão espiritual de que os céus haviam baixado sobre a terra. Deus enviou o serafim que pegou a tenaz, que tirou do altar, aquela tenaz veio com a brasa e tocou os lábios daquele homem. Irmãos, foi uma experiência forte. Imagine você, o seu corpo está bem fresquinho, daqui a pouco você sente o seu corpo queimando, pegando fogo. Aqui está pegando fogo. Espírito Santo. O Espírito Santo. Essa foi uma experiência. E que ele não só, irmãos, tem uma visão celestial, como ele ouve uma voz. É muito bom ouvir a voz de Deus. É muito bom ouvir Deus falando conosco, e ele ouve uma voz, essa voz se dirige a ele: o teu pecado foi removido.
Ah, irmãos, como é bom a gente receber, de repente, final de ano, né? Tem alguém ou muitos lá com restrição, CPF está com restrição, Serasa e tal, e aí você paga a conta e de repente vai fazer uma consulta nova, está escrito assim, nada consta. Ou lá na Receita Federal, situação do CPF regular. Fale para alguém que está ao seu lado, nada consta. Nada consta. Que coisa maravilhosa. Ouvir a voz do próprio Deus dizendo, a tua iniquidade foi tirada. Teu pecado foi removido. E agora o Senhor vai dizer para este homem que está maravilhado, extasiado, nós cantamos essa canção, maravilhado, extasiado, o Senhor vai dizer assim, quem será o mensageiro para eu enviar ao meu povo? Quem irá? Quem irá? Uma vez purificada, a resposta só pode dizer, Senhor, eis-me aqui, pode me mandar, eu vou. Com uma experiência dessa, com uma transformação dessa, com uma garantia dessa. Eis-me aqui, Senhor. Então, irmãos, a primeira coisa que acontece, né, a primeira grande bênção que acontece quando passamos por experiências com Deus, é o reconhecimento do nosso estado pecaminoso. Porque Deus pergunta lá no Val do Jaboque, qual é o seu nome, moço? Jacó não disse assim, eu sou Israel, um príncipe com Deus. Ele falou assim, ô Senhor, meu nome não me ajuda. Meu nome é pilantra, enganador, trapaceiro. Sabe de uma coisa, eu estou cansado desse estigma. Naquela noite Deus mudou a história de um homem. Então quando a gente tem experiências com Deus, a gente ganha um novo estilo de vida. A gente ganha um novo estilo de vida. Porque, irmãos, a coisa mais difícil que nós temos de engolir é como uma pessoa pode afirmar que teve uma experiência com Deus e a vida dela continua a mesma depois. A pessoa continua desobediente aos pais, não põe o seu quarto em ordem, a pessoa continua amarga com todo mundo, a pessoa é dada a malandragens, a sonegação. Talvez essa pessoa vive de trapaças, vive mentindo. Por isso, irmãos, a igreja brasileira não tem tido uma boa fama. Porque tem muita gente se passando por cristão. Dizendo que é cristão, mas não bate a teoria com a prática. Talvez no domingo bate, mas na segunda não. Mas essas pessoas alegam que têm uma experiência com Deus. São falsas. O Senhor diz que é para a gente se acautelar hoje de falsos mestres. Acautelar-vos, olha, cuidado com os falsos mestres, falsos obreiros, falsos irmãos, falsos profetas, falsos pastores. Tem gente deixando a igreja, irmãos, indo para o marxismo. Tem gente deixando as convicções que tinham ou que diziam ter, estão voltando para o catolicismo, indo para o espiritismo. Então são falsas. Então são falsas essas possíveis experiências. Na verdade, nada mudou na vida dessas pessoas. E quantos crentes que alegam, por exemplo, que tiveram uma revelação, uma visão de anjos de Deus, mas de repente continuam com a sua vida pequena, medíocre, uma vida torta, sem paixão por Deus, sem paixão pelo Evangelho, sem paixão pela causa, sem paixão por vida de santidade, e que continuam, na verdade, se recusando a se entregarem totalmente a Deus.
Ananias e Safira. Vamos entregar parte. Vamos nos entregar para o reino um pouquinho. Vamos nos entregar para a obra de Deus um pouquinho. Só um pouquinho. Mas continuam dizendo, eu tive experiências com Deus, pede oportunidade, dão testemunho, mas o comportamento não mudou, as atitudes não mudaram, é pura fachada. Irmãos, Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Gente que teve experiência com Deus, irmão, você bate o olho, você sabe. Você começa uma conversa, você sabe. Você vê o olhar dessa pessoa, você sabe. Irmãos, o Sinédrio, quando viram aqueles homens aleluiados lá do Pentecostes, lá de Atos dos Apóstolos, o que eles disseram? Verdadeiramente esses homens estiveram com Jesus. A sociedade precisa olhar para nós e dizer assim, verdadeiramente elas estiveram com Jesus. Foram tocados, foram transformados. Irmãos, na vida cristã a regra é alta. Fale para alguém que está ao seu lado, a regra é alta. O padrão é alto. O padrão é alto. Não dá para brincar, não dá para ser meio termo, não. Quando alguém é tocado e transformado, não vive mais fora da vontade de Deus, vive dentro da vontade de Deus. As atitudes mudam, as prioridades mudam. Você começa a avaliar, olha, me é lícito, não me é lícito, isso vai glorificar a Deus, isso não vai glorificar a Deus. Este é o lugar para eu estar, é este o ambiente, é esta música que eu ouço, é esta conversa que eu falo. Quando alguém se arrepende dos seus pecados e confessa esses pecados e abandona esses pecados, Provérbios 28, 13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Quem confessa e deixa e abandona, alcança misericórdia, alcança favor. Então não há como ter um novo estilo de vida se não tem mudança. Quem tem experiência com Deus faz confissão dos seus pecados. Isaías gritou, eu sou pecador, eu estou perdido. Nesta minha condição, ai de mim, eu vou perecendo. Ele admite. Então, irmãos, o que é verdadeiramente arrependimento? É admitir, é reconhecer que eu, você, nós pecamos. E que o pecado entristeceu a Deus, ofendeu a sua santidade, o Espírito Santo entristeceu e se afastou. Reconhecer, admitir. Não é aquela história do futebol que você derruba o cara, machuca o cara e fala, foi mal, hein? Não foi minha intenção. Às vezes nós fazemos isso para Deus, a gente não faz confissão. A gente faz justificação, mas também ninguém é santo, né? A carne é fraca, né? E aí não tem confissão, não tem aquele constrangimento, aquela tristeza, segundo Deus, pelo pecado. Então a experiência que Isaías teve nos ensina que quando de verdade nós somos tocados pela presença, quando nós somos tocados pela presença, e aqui para o profeta, a experiência com Deus foi algo tão impactante que ele se viu pecador e não teve como ele não fazer confissão. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Que experiência gloriosa! Olha aqui, ele aqui, irmãos, ele não está falando dos outros, ele está falando dele mesmo. Eu vi o Senhor, eu sou pecador, eu estou perdido. Ele não está condenando as pessoas que estão à sua volta, ele está dizendo, olha, eu estou no pecado porque o ambiente que eu estou não me ajuda também. Então eu preciso olhar para esse Deus, eu preciso confessar os meus pecados a Ele, e Ele vai fazer uma grande obra. Ele estava dizendo, eu sou pecador e o ambiente em que eu estou é igualzinho a mim.
Por isso que a Bíblia diz assim, irmãos, se a nossa justiça não exceder escribas e fariseus, de modo nenhum a gente está fazendo diferença. Então, por exemplo, é Natal, famílias vão se reunir. Irmãos, e se tem aquelas rusgas lá, sabe? Seja um diferencial. Bate no ombro de alguém e fala, seja um diferencial. Tome a palavra. Peça perdão publicamente, acerte com aquele cunhado rabugento, com aquela sogra, com aquele sobrinho, com aquele cunhado, com aquela cunhada, com aquele irmão, com aquela irmã. Resolva. Resolva. O Peniel foi uma noite de Jacó resolver todas as pendências. Isaías aqui resolveu todas as pendências. Porque o coração dele fora tocado, e quando o coração foi tocado, Deus viu, Deus agiu, e Deus sempre agirá em nosso favor. Irmãos, e não é pecado pedir perdão publicamente, nem é vergonhoso, porque Deus vai te honrar. Que neste ambiente de Natal, você que tem uma visão que já te transformou, você seja um diferencial para falar de amor, para falar que tendo Jesus, né, nós cantamos com Jesus no coração, a gente é feliz. Tudo se fez novo e as coisas velhas ficaram para trás. Então Isaías vai entender a sua prática pecaminosa, lábios impuros. E aqui, irmãos, permita-me dizer, lábios impuros é maledicência. Ok? Lábios impuros é fazer comentários maldosos. Comentários maldosos. Lábios impuros é usar e continuar na prática de falar palavrões. É gostar do disse-me-disse, do fuxico. É nessa noite a gente desistir de um ministério. MIVA, Ministério de Informação da Vida Alheia. Desistir. Desistir da murmuração. Lábios impuros, que promovem hábitos pecaminosos, prática pecaminosa. Isaías responde que habitava no meio de um povo que praticava o mesmo pecado e ele sentia-se estimulado para aquele hábito. Então, irmãos, realmente, ambientes podem nos corromper. A Bíblia diz também que as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. E que a linguagem da nossa boca tem que ser, as palavras da nossa boca, o meditar do nosso coração, que agrade a Deus. Que a gente esteja num ambiente saudável. Nós queremos, como igreja, uma liderança saudável. Nós queremos homens, sacerdotes, protetores e profetas que tenham uma linguagem saudável. Mulheres com a linguagem saudável, juvenis e jovens com a linguagem saudável, não a linguagem mundana, não a linguagem lá da rua, lá da faculdade, da escola, do ambiente carregado de pecado, não. É por isso que Isaías vai reconhecer, vai entender a sua situação e vai realmente se entregar ao desígnio e ao propósito de Deus. Então Isaías reconhece a sua condição de pecador porque ele identificou o seu pecado. Peça, Espírito Santo, me convence, me mostra onde eu estou errando, onde eu estou insistindo em pecar. Espírito Santo, que você possa me sondar, possa me esquadrinhar, ver se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Isaías admitiu também que ele convivia com pessoas que praticavam o pecado. E ele percebeu que se continuasse assim, ele estaria destruindo a sua vida e ele seria destruído aos olhos de Deus. E aí ele se entrega. Quem há de ir por nós, uma vez que você foi purificado? Eu fico pensando nessa cena, sabe, irmãos? Que a gente lê o texto bíblico e a gente fica se imaginando naquela cena. Eu não sei você, mas lendo esse texto eu fico pensando assim, vem um filme na minha cabeça. Isaías ajoelhado, prostrado, como aquele publicano: ó Senhor, compadece de mim porque eu sou um grande pecador. Isaías com suas mãos levantadas, completamente rendido,
completamente entregue a Deus. Então é isso, irmãos, quando alguém tem uma experiência pessoal com Deus, o seu estilo de vida pecaminoso vem à tona, mas a pessoa percebe, e nesse perceber, essa pessoa é confrontada, e essa pessoa vai mudar de vida, porque quando vier o Espírito Santo, ele vai convencer da justiça, do pecado e do juízo. E assim como Isaías, a pessoa, você e eu, precisamos tomar essa atitude, porque é aí que Deus começa a trabalhar dentro. Vem a brasa, toca os lábios, o Senhor começa a trabalhar dentro de Isaías, mudando a sua condição, porque ele confessou os seus pecados, ele reconheceu o seu estado, e aí Deus vai mover sobre nós, irmãos. O Espírito Santo vai trabalhar, porque instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, e sobre as minhas vistas eu te darei conselho. O Espírito Santo vai fazer isso, ele vai mudar a nossa maneira de falar, ele vai mudar a nossa maneira como nós ouvimos, como nós pensamos, como nós nos vemos, como nós assistimos, como nós tocamos, porque nada escapa do conhecimento de Deus. Aliás, Deus é o grande psicanalista. O salmista expressou lá no Salmo 139, no versículo 23, eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite, mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Deus sabe tudo. Eu gosto muito de uma canção que diz assim, Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Não há nada que se possa esconder de Deus, irmãos. Tudo está descoberto e aberto diante dos olhos de Deus. Mas quando a gente peca e sai da vontade de Deus, nós comprometemos a nossa comunhão. Nós comprometemos a nossa comunhão. E quando a nossa comunhão com Deus ela é quebrada, só nos resta uma coisa, irmãos: condenação, castigo, morte. Eu li Provérbios 28:13 e nessa versão, nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. O mesmo Provérbios 28:13. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Quem não confessa pecado não prospera. Não prospera na sua vida, nos seus projetos. Mas a Bíblia diz assim que quem confessa alcança favor, alcança misericórdia, alcança graça de Deus. É por isso, irmãos, que todas as pessoas precisam ser levadas a experiências profundas com o Senhor Deus. Reconhecer o seu estado, clamar a Deus por perdão, por restauração, por mudança. Aí sim, irmãos, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, porque o prazer deste homem abençoado é a lei, é a palavra do Senhor, e nela vai meditar de dia e de noite. Vai ter uma nova visão, uma visão transformada. Vai ter uma nova direção para a sua vida. Eu quero te convidar agora a curvar a sua cabeça e fechar os seus olhos. Ao longo do ministério pastoral, irmãos e irmãs, eu ouço pessoas falar de todos os tipos. Pessoas que deixaram a vida de prostituição porque tiveram experiência com Deus e hoje são mulheres extraordinárias. Homossexuais perdidos, acabados, que também tiveram experiência com o Senhor, mas antes tiveram como Isaías: Senhor, estou perdido, confuso, faz um milagre na minha vida. E hoje são pessoas vitoriosas, estão perdoadas, transformadas. Também conheço pessoas que não queriam saber de Deus, não queriam saber do Evangelho, não queriam nada com a igreja, mas no íntimo essas pessoas estavam vazias, angustiadas. E um dia tiveram experiência com o Senhor e hoje são crentes transformados. Nós que somos cristãos sabemos de lares destruídos,
onde os filhos estavam de um lado, os pais de outro, esposa e marido se destruindo, brigas intermináveis, uma vida desarrumada. Mas o Senhor entrou e abençoou. Então não importa o tamanho do seu pecado. A gente fala de Davi como um grande homem, um grande pecado, uma grande confissão, um grande perdão. Se Ele olhar para dentro de nós, não há muita coisa boa. Mas se nós nos rendermos a Ele, nós sabemos que lá na cruz Ele derramou o seu sangue, Ele agonizou por nós. E como nós lemos no início do culto, tirou-me de um lamaçal, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Com seus olhos fechados, eu quero te convidar, quero convidar aqueles que querem participar dessa oração. Daqueles que estão respondendo: Senhor, às vezes é tão difícil responder porque seguimos caminhos errados e não prestamos atenção na sua vontade. De repente nós estamos tão mergulhados com o mundo à nossa volta, que nós nos distanciamos tanto da verdade. Mas essa noite eu quero me aproximar de novo. Essa noite eu quero voltar para o primeiro amor, voltar para um envolvimento, voltar para uma vida de consagração. Eu não quero ser mais essa pessoa que passa noites a fio sem dormir, sem forças para continuar lutando. Eu quero que o Senhor me tome nos seus braços. Assim como Jacó teve aquela experiência transformadora, Zaqueu teve aquela experiência transformadora, Rabi teve experiência transformadora. Aquela mulher de má reputação teve uma experiência transformadora aos pés de Jesus. Assim como Isaías, parece que é um retrato das pessoas do presente século. Pessoas de dura cerviz. Senhor, em nome de Jesus, eu quero me tornar ensinável. Eu quero voltar para o trilho. Eu quero caminhar de novo. O Senhor é o caminho. O Senhor é a verdade. O Senhor é a vida. Senhor, eu quero que meu estilo de vida seja obediência. Que meu estilo de vida seja uma rendição, uma entrega total ao Senhor todos os dias da minha vida. Para eu dizer e ouvir a sua voz como Isaías ouviu: quem eu enviarei? Senhor, pode me mandar. Se você vai responder a Deus com este eis-me aqui, fique de pé no seu lugar. E este ato de ficar de pé, você está dizendo: eu estou me rendendo aqui. Eu sei das minhas fraquezas, limitações, imperfeições, deformações, mas eu estou na casa do Rei. E eu quero o favor do Rei hoje sobre a minha vida para mudar a história. E eu vou viver diferente. Aí onde você está, você pode ficar de pé. E você está dizendo para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Conte comigo. Eu quero ser e viver como nova criatura. Esses irmãos que ficaram de pé, intercessores, pastores que estão presentes, vai orar com essa pessoa. Aí no seu lugar, se levante, vá até eles, vá até elas, abraça essa pessoa. Nós vamos orar como igreja. Pai, te adoramos, pois a sua graça nos basta. Nós te adoramos, porque esta graça é melhor do que a vida. E porque, ó Deus, apesar de sermos infiéis, o Senhor é fiel e permanece fiel. Agora, Senhor, os meus irmãos se levantaram dizendo o seu sim, dando uma resposta para o Senhor. Eu oro te pedindo: transforma as suas vidas, transforma as suas vidas, transforma a sua vida, o seu coração,
corrija o seu caminho, Senhor, a sua conduta, a sua postura. Oh Deus, porque o Senhor está aqui entre nós essa noite dizendo: este é o caminho, andai por ele. Tira deste homem, dessa mulher, o pensamento impuro, o desejo impuro, o caminho tortuoso, Pai. Nós queremos construir veredas planas e caminhos retos ao nosso Deus. Oh Pai, precisamos do Teu favor, precisamos do Teu socorro. Em o nome de Jesus, abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, fortalece-o, para que, Senhor, ele não tropece mais, mas esteja de pé. Como o Senhor disse para o profeta Ezequiel: filho do homem, põe-te de pé, e eu, Senhor, falarei contigo. Abraça essa pessoa, profetize bênção e vitória sobre este coração, sobre a sua vida, sobre a sua história, em nome de Jesus. Amém, amém. Não vamos embora, irmãos. Antes de ouvir aqui, eu disse para Jezebel e para o Miguel que eu daria 5 minutos para que eles nos contassem como é que está sendo a vida dos missionários, seminaristas que estão se preparando para irem. Venham aqui, por favor. Nós recebemos alegremente. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos louvar a Deus por suas vidas preciosas. Amém. Vocês são bem-vindos de volta aqui no nosso meio. Eles estiveram hoje na igreja de Santa Rita, né? E estão conosco aqui nessa noite. Deus abençoe. Pode? Graças a paz. Pode se sentar, irmãos. Há 2 anos e meio atrás, né, nós recebemos esse chamado de Deus. E, como o pastor bem contou aqui, nós dizemos: eis-me aqui, Senhor, nos envie. E hoje nós estamos em Brasília, já nesses 2 anos e meio, nos preparando. E tem sido um tempo precioso nas nossas vidas. Existem sim dificuldades, existem desafios, mas em todas as coisas Deus tem nos abençoado, em todas as coisas Deus tem nos ajudado. E temos crescido muito, aprendido muito, e principalmente nós nos apaixonamos ainda mais por missão e entendemos que esse é o nosso chamado. Não apenas o meu chamado, o chamado da Jezebel, mas é o chamado da igreja, porque nós podemos fazer missão aonde nós estamos. Existem chamados específicos, como foi o nosso caso, mas também existe o chamado primordial de Deus, que é fazer discípulos, tanto em Jerusalém, quanto Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, a sua rua é um campo missionário, você pode ser missionário na sua rua. E quando nós fomos daqui para Brasília, nós ainda não tínhamos um campo missionário. Simplesmente ouvimos a voz de Deus e fomos. E nesse tempo, Deus nos presenteou com esse povo, com um lugar específico e um povo específico. E tem sido maravilhoso como Deus tem aberto as portas para que nós pudéssemos estar realmente aprendendo sobre esse povo e direcionando todas as nossas forças para esse povo. E eu vou parar de falar, vou deixar a Jezebel falar um pouquinho, né? Boa noite, igreja. Boa noite. Gente, a gente fica muito feliz, né, de estar aqui na Casa Nova, né, podendo experimentar um pouquinho desse novo tempo, né, que a igreja está vivendo. E mesmo que daqui a pouco a gente esteja muito longe, a gente se orgulha muito de fazer parte dessa história, né? A gente fala muito da nossa igreja lá na base missionária, porque nós somos privilegiados, né, de ter uma igreja que cuida, uma igreja que sustenta. Essa não é a realidade da maioria dos alunos lá. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, tá? Vocês continuem assim, cuidando dos missionários, né? Cuidando daqueles servos que o Senhor tem levantado nesse lugar, e nós cremos que Ele vai levantar muito mais. Então, que vocês continuem assim, que o que vocês precisam como igreja, o Senhor vai mandar, o Senhor vai recompensar toda a fidelidade.
E a nossa experiência lá tem sido, assim, maravilhosa, né? Essa palavra que o pastor deu aqui sobre a experiência com Deus, aceitar o chamado missionário, viver o chamado missionário é impossível sem ter experiência com Deus todos os dias. E nós temos vivido isso, assim, de maneira extraordinária. Às vezes a gente fica até constrangido, né, nos tempos que a gente tem de dar testemunho lá, de tanto que Deus faz, de tanto que Deus supre, né? Tudo aquilo que a gente precisa, de coisas ordinárias às coisas extraordinárias, o Senhor tem suprido, né? E o nome de Cristo, sim, tem sido glorificado, não só quando nós pregamos, cantamos ou fazemos alguma coisa na obra dele, mas também quando nós testemunhamos, porque nós temos experimentado essa fidelidade e esse cuidado de Deus, né, todos os dias da nossa vida. E às vezes quando bate aquela incerteza, né, principalmente agora que a gente já está caminhando para a reta final, o Senhor nos lembra de tudo aquilo que nos traz esperança todos os dias, ó como eu tenho sustentado, ó como eu tenho acreditado. E outra coisa que é muito interessante que a gente vê lá aqui é como Deus ama os improváveis, aqueles que muitas vezes não têm capacidade natural, como era o nosso caso. E Deus levanta pessoas para nos capacitar, Deus derrama dons assim que a gente não imaginava que tinha. E Deus tem colocado pessoas assim, missionários muito experientes para caminhar conosco, né? Então, assim, é maravilhoso, gente. Assim, eu recomendo para a igreja, mesmo que você não tenha um chamado transcultural, quando puder, faça uma viagem missionária, né? Assim, o projeto que a igreja tem é muito bom, né? Da Semana para Jesus. Mas se você puder também fazer além e ir com o coração aberto, eu tenho certeza que vocês terão experiências profundas de dependência do Senhor. Amém? Obrigada por tudo, pessoal. Tá bom.